Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 16 de julho de 2026. Bom dia, bom dia a todos, né, e todos também que estão participando do nosso culto matinal através da Isonome TV. Espero que todos tenham descansado bem, dormido bem à noite, acordado bem dispostos. E hoje está um dia muito bonito, um sol maravilhoso, só que está gelado, né? Então todo mundo tem que agasalhar bem direitinho. E hoje nós ouvimos ensinamentos, subjetivismo e objetivismo, onde Messama fala que o ser humano tem a tendência, né, de assim ficar preso ao seu pensamento subjetivo. E ele fala assim que a tendência maior é do universo feminino. E hoje eu apanho, né? Não sou eu que estou falando. Por que ele fala isso, né? É para a gente tomar cuidado, porque seja feminino, seja masculino, né? Assim, ficar preso a essa maneira de pensar, né? Você começa a julgar todo mundo e querer enquadrar todo mundo nessa sua maneira de pensar. Então acaba sendo vítima, né? Do seu próprio pensamento, né? E por isso que ele fala assim que avaliar as pessoas de acordo com o seu critério, tipo assim, de maneira exagerada. Se eu gosto de pimenta, eu acho que todo mundo tem que gostar de pimenta. E eu começo a enquadrar todo mundo, né? E acaba transformando a vida das pessoas, na verdade, no inferno, né? Então, para a gente realmente tomar cuidado com essa maneira de pensar subjetivo e analisar as coisas objetivamente, principalmente criando um segundo eu, que Messama fala, um eu que possa te criticar, né? Eh, Direcionar as suas ações, os seus pensamentos, criar uma segunda pessoa. Então, treinar isso. Por isso que eu achei importante, né, ele também cita, né, o exemplo, assim, de um pensador, um ex-diretor de um jornal, né, que era um pensador também, então ele cita um exemplo, né, no final do ensinamento, ele fala assim, que ninguém nasce perfeito. Se o ser humano deseja verdadeiramente se aperfeiçoar, deve criar um segundo eu, o que se pode chamar de um segundo nascimento. Então, assim, criar uma segunda pessoa, né, que possa te criticar. Olha, toma cuidado, vai para cá, vai para lá, né? E não achar que só você é que está certo. Então, vamos treinar no dia de hoje esse ponto. E também ouvimos a experiência do senhor José Sebastião Silva dos Santos, do Jorei Center de Atiuca. Então, ele fala que em novembro, né, do ano passado, 2025, ele teve um término de um relacionamento com a esposa, então ele estava vivenciando um período muito triste, muito doloroso para ele, onde ele estava com forte angústia também, e ele estava achando assim, muito difícil conseguir superar essa separação. Ele perdeu assim, a alegria de viver. E com isso, então, ele fala que em dezembro, né, ele estava no auge do desespero dele, então ele estava dirigindo aleatoriamente, quando passou em frente da unidade religiosa da igreja, ficou curioso, resolveu entrar e também para pedir uma ajuda, né? Então ele falou que foi recebido pela missionária, né, a Mayra, e que a Mayra ouviu toda a purificação dele, ministrou o primeiro orei nele e também, logo depois, foi atendida pela ministra Andréia, né, que também ouviu, ministrou orei, orientou ele, falou de alguns ensinamentos que deu muita força para ele. Então ele fala assim que voltou para casa muito mais aliviado, como também assim, tomou a decisão de começar a frequentar a igreja, né, obedecendo à orientação. Então ele passou a ir na igreja de 2 a 3 vezes na semana e com isso ele falou que foi, ganhando força, como também dedicou na horta do Jorei Center, essa pequena dedicação que ele falou que sentiu uma transformação muito grande, sentiu uma alegria muito grande, né, e assim,
começou a intensificar assim, a frequência dele. E no trabalho também, os colegas, né, vendo a mudança dele, perguntou o que que tinha acontecido. Então ele fala: "Eu estou recebendo Jorei, não sei o que que é isso, mas isso aí está mudando a minha vida". Então ele continuou com essa dedicação, né, isso aí que eu achei interessante. Não sabe o que que é, porque realmente, assim, não dá para explicar o que que é Jorei, é só recebendo mesmo. E com isso, então, ele fala assim que, assim, isso esse Jorei que está salvando a vida dele. Então ele continuou sendo acompanhado pela ministra e fala que em janeiro desse ano, então ele conversando com a ministra, falou que queria, assim, retribuir a graça, né, que ele havia recebido, essa transformação da vida. Então ele fala que, assim, naquele mesmo mês, em janeiro, assim, recebeu o Ricari e passou a dedicar. E com isso também ele conversou com a esposa, né, encontrou com a esposa em abril e falando, né, assim, das mudanças que estava tendo. A esposa notou a mudança, ele sugeriu que ela conhecesse a igreja, levou ela para a igreja, ela também começou a frequentar, e logo depois, então, ele fala que reatou, né, o relacionamento. Então, hoje ele está feliz, dedicando, né, espero que ele continue firme nesse caminho e também, assim, procurando ajudar outras pessoas. Então, quero agradecer ao Sebastião pela experiência e também, assim, comunicar e deixar o convite a todos vocês que o culto vesperal hoje vai ser transmitido diretamente do Jorei Center Imperatriz, né, do Maranhão, com a presença do nosso presidente. Então, fica aqui o convite para que todos possam participar e ouvir as experiências assim maravilhosas e fortes, né, dos pioneiros da difusão lá de Imperatriz. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.